Olá, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina e você é nosso convidado especial. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós. E nós temos hoje aqui como nossa convidada especial de hoje a irmã Alci. Ela é diretora aqui do Ministério Pessoal. Alci, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Um bom dia, um feliz sábado para todos, né? E para mim é um prazer, né, estar aqui para juntos estudarmos aqui mais uma lição. Amém, né? E se você ainda não adquiriu a lição da escola sabatina, olha, nós aqui todo sábado nós recomendamos para que você faça a assinatura da escola sabatina, tá bom? É muito melhor, muito mais cômodo, você recebe na sua casa. Olha só, estamos na terceira lição, Alci, e a minha lição do próximo trimestre já chegou. Olhei lá na minha caixinha de correios e a lição já chegou do próximo trimestre. É muito cômodo, tá bom? Então, faça a assinatura da lição da Escola Sabatina e você pode estar fazendo aí diretamente pelo 0800, tá bom? Da Casa Publicadora, o 0800 979 0606. Você pode estar ligando aí em horários comerciais, tá bom? Ou você pode também acessar já logo, a partir do pôr de sol de hoje, o site também da CPB, cpb.com.br, e ali está fazendo a sua assinatura também. Ou você que mora aqui em Natal também, ou tiver a oportunidade de estar aqui conosco, né? Você pode então se dirigir ali à Galeria Novo Tempo Story, fica ali em Lagoa Seca, tá bom? Fica ali dentro do Centro Empresarial Sun City, tá bom? Fica ali entre o 7º Cartório e ali a Praça da Árvore de Natal, ali em Lagoa Seca, tá bom? Então, tá aí as dicas para que você não fique sem a lição, tá bom? Deus abençoe você. Neste momento, eu vou pedir, então, para que a Alci faça, então, esse momento inicial da oração. Vamos orar, então. Querido Deus, nós te agradecemos, porque mais este sábado nós estamos na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Estamos aqui nesse momento para estudarmos um pouco a tua palavra, para entendermos um pouco mais dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos o perdão dos nossos pecados e pedimos que o teu Santo Espírito permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém, né? A nossa terceira lição tem como título Caim e seu legado. Olha, nós iremos aqui comentar algumas coisas muito interessantes esse título, né, dando continuidade aí ao livro de Gênesis. Primeiro nós estudamos sobre a criação, né, Alci? Depois vimos sobre a queda e agora, na sequência aqui dos fatos, nós temos aqui então a questão aí de Caim e Abel, tá bom? E você pode estar durante aí toda a nossa transmissão, está deixando aí o seu comentário. Será um privilégio para a gente também poder estar aqui vendo o seu comentário e também fazendo, respondendo alguma pergunta também, se você tiver aí, fique à vontade, tá bom? Será um privilégio para a gente poder estar interagindo com você que está aí online conosco, tá bom? Muito bem, Alci. Livro de Gênesis, capítulo 4, no verso 7, você que está aí nos acompanhando, você pode estar com a sua lição ou com sua Bíblia aí aberta. Gênesis, capítulo 4, no verso 7, diz o seguinte, é o verso para memorizar. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se você fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, né? Então nós temos aqui, para essa introdução, Alci, esse verso para memorizar, que vem falando aqui sobre Deus conversando aqui com Caim, né? E aí nós temos aqui a questão do nascimento de Caim e Abel, que nos diz aqui que logo após a queda de Adão e Eva, os fatos que se seguem ali, logo a primeira coisa que aconteceu e que a Bíblia nos relata é em relação à expulsão deles ali do Jardim do Éden, né? Eles saem do Jardim do Éden e logo após, então, essa saída do Éden, essa expulsão ali do Jardim do Éden, vem o nascimento de dois filhos, Caim e Abel. Assim, quais são os ensinamentos, o que nós aprendemos sobre o nascimento de Caim e Abel? É interessante, né, essa questão, porque desde a queda, né, lá no Éden, né, quando eles pecaram, e aí foi prometido para eles um libertador, né? No caso, um salvador, um redentor. E a partir dali, Eva, ela esperava, de fato, que o filho dela fosse aquele libertador, fosse o redentor do mundo.
E aí nasceu Caim, nasceu Abel. E a gente vê que quando Caim nasce, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Na verdade, na tradução literal, eu achei bem interessante que é adquirir um homem, na verdade, o Senhor. Então ela imaginava, ela achava, né, que Caim seria o quê? O libertador. Era ele que iria redimir, né, eles daquele pecado da queda, né, ia trazer a redenção. Promessa, né? Havia uma promessa. Salvador, Gênesis 3,15, dizia que viria o descendente da mulher. Exatamente. E eles esperavam que fosse logo ali, pertinho, né? Eles não imaginavam que seria depois de tanto tempo. Mas eles imaginavam que nasceria ali deles, né, de Adão e Eva, o Redentor. E aí, quando Caim nasceu, essa expressão, eu creio que de alegria, né, quando ela falou isso, que tinha adquirido um varão com o auxílio do Senhor, né, que era o próprio Senhor. Então, ela esperava isso. E a gente vê na Bíblia que ela, no nascimento de Abel, ela não faz nenhuma, não diz nenhuma expressão. Por quê? Porque para ela era o primogênito, né, que era Caim. Então, foi um nascimento que para eles trouxe muita alegria, porque para eles trouxe a redenção. Eles achavam que ele ia redimi-los, né, do pecado, de toda aquela culpa. Então, acho que isso foi muito interessante, né, porque logo depois da queda, da expulsão, veio o nascimento. Então, veio a vida. Não é? Deus mandou a vida para eles. Então, era uma esperança. E eles tinham essa certeza que seria Caim que iria redimir. Né? E a gente vai ver no restante da história o que aconteceu, né, em relação ao nascimento dos dois. É interessante também, Alci, você que está nos assistindo, que o escritor aqui da lição e o escritor bíblico também nos deixa aqui a entender que Adão e Eva até chegavam ao ponto de adorar a Caim, né? Nessa esperança de que ele fosse ali, então, o primogênito e o salvador prometido, ele chegava a colocar de lado ali Abel como uma pessoa simples, até a própria tradução, a gente vai ver aqui também, de repente, do significado do nome Caim e do nome Abel, que realmente ele chegava a adorar, então, a Caim, achando que ele era realmente o próprio Salvador, né? Exatamente. Tanto que o significado do nome de Caim é adquirir, né? Como ela falou, que adquiriu, né? Ela se apropriou de alguma promessa, de alguma coisa, ela adquiriu, né? E a tradução do nome Abel é vento, sopro, né? Algo assim. Então, assim, uma definição bem forte para um nome, né? E para outro, algo mais simples, mais fraco, digamos assim. Por quê? Porque eles achavam justamente isso, que ele seria o Redentor. E essa história de nome é muito interessante, né, Fábio? Eu acho interessante que os nomes da Bíblia todos têm um significado, né? Nós colocamos hoje o nome do nosso filho, às vezes nem sabemos o significado, né? Mas as pessoas naquela época colocavam de acordo, talvez, com o desejo delas, de acordo com o que elas achavam que eles iam ser, né? E foi o que aconteceu aqui no caso de Caim, né? Que colocou um nome forte, adquirir. E a gente vê hoje que existem alguns nomes que têm significado muito forte. Só para abrir um parênteses aqui, eu acho interessante, quando eu estudava, eu lembro que teve um professor que chegou na sala, começou a chamar o nome dos alunos e chamou meu nome. Meu nome é Auxiliadora. E aí ele olhou e disse: o seu nome é igual ao nome da sua profissão. Você vai ajudar as pessoas, você vai auxiliar as pessoas. Então, ele fez uma associação. E nós hoje fazemos também essa associação, né? Tanto que as pessoas não querem colocar o nome no filho de Judas, porque ele faz uma associação com traição, né? Mas, naquele tempo, as pessoas faziam muito bem essa associação do nome com o que elas desejavam que aquela criança fosse. E aí, daí a explicação do nome Caim, né? Que ela adquiriu, era um nome forte, porque ele ia ser o Redentor, segundo ela, né? Amém, né? Alci, eu queria desejar aqui um feliz sábado a algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Nós temos aqui a Adriana Gonçalves, temos a Ayla Silva, nós temos também a Iris Albuquerque. Para você também, Iris, desejou aqui um excelente dia para todos nós. Para todos vocês que estão nos assistindo também, um excelente dia, um excelente sábado para todos nós. Bom, assim, então a gente fecha então esse primeiro momento aqui, né, sobre o que nós aprendemos aqui sobre o nascimento de Caim e Abel, pelo menos 3 lições, né, de acordo com aquilo que nós comentamos aqui. Vimos que nem Caim nem Abel eram o Salvador. Vimos também que somente Deus pode ser adorado, né? Homem nenhum pode ser adorado. E Deus não tem um filho predileto, né? Todos nós somos especiais para Deus, todos nós somos importantes para Deus e temos aí sim um lar que Jesus está preparando para todos nós, não existe prediletos, né? É verdade. Isso é uma grande lição, né, para cada um de nós hoje, que não tem pecado grande ou pequeno, né? Para Deus todos somos iguais e todos nós não merecemos, mas temos esse acesso, né, ao nosso Redentor, o perdão dos nossos pecados. Exatamente, né? E aí, na sequência dos fatos, vimos aqui que houve um momento, né, em que Deus solicitou ali a Caim
e Abel uma oferta. E aí a gente vê como interessante aqui que Caim era um agricultor, né? Que a própria lição diz aqui que era uma profissão que exigia trabalho físico, árduo, né? Muito esforço. Abel era pastor de ovelhas, que implicava sensibilidade e compaixão, né? Alci, eu queria que você nos ajudasse aqui também a entender sobre essa questão toda aí, sobre essas personalidades, né? De Caim e Abel, a função deles ali, um como agricultor, o outro como pastor de ovelhas, implicava nas ações deles também? É interessante, né? Que parece que sim, né? A gente estuda e a gente vê que Caim ele tinha um temperamento mais forte, não é? Era uma pessoa talvez mais agressiva. Abel já era uma pessoa mais calma, já era uma pessoa mais tranquila, né? Então as profissões também, né? Como você já falou, o agricultor ele era alguém mais forte, era alguém que, né, que trabalhava pesado, enquanto que Abel era talvez mais suave, mais manso, mais tranquilo, talvez o temperamento, né? Um pouco mais suave. Então, a gente vê bem, né, a diferença de comportamento de um e de outro, né? Talvez tenha até a ver realmente também com o nome, né? O nome, eu acho que influenciou de certa forma, né, esse comportamento, esse temperamento. Ele cresceu com aquela ideia, talvez, Caim, né, de que ele realmente era forte, de que ele realmente era um homem de trabalho, ele era um homem de uma personalidade bem mais forte do que Abel. Talvez ele achasse Abel um pouco mais fraco, por ser um pastor de ovelhas, não é? Eu achei interessante também, aqui no livro Patriarcas e Profetas, aqui dá o da página 71, mas na página 72 também, você que já teve a oportunidade de ler, nos diz aqui que Caim, né, e Abel, eles representavam duas classes de pessoas, né? A primeira classe, ela representa aqueles que aceitam Jesus como Salvador, né? E elas então o adoram, né? E a segunda classe, que seria Caim, então, né, representa então aqueles que fazem as coisas por conta própria. E é interessante isso também, no nosso meio hoje. Você vê que desde a antiguidade, desde a criação lá, a gente já tinha esse pensamento pecaminoso após a queda, né? Querer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que a gente quer, da nossa própria maneira, né? Não é isso mesmo, Alci? Exatamente. A gente vê que Abel ele é um exemplo vivo da salvação pela graça, né? E é interessante essa questão das ofertas, né? Do que eles ofereceram a Deus, né? Baseado nisso que nós falamos. Até tempos atrás, eu ficava pensando, por que Deus aceitou a oferta de Abel, de muito bom grado, e não aceitou a de Caim? E algumas pessoas também até hoje têm essa interrogação, né? E as pessoas dizem, olha, se ele era um agricultor, ele tinha que oferecer a Deus os frutos da terra, porque a gente sabe que foi a oferta de Caim, foi essa, né? E Abel tinha que oferecer do rebanho, porque ele era um pastor. Então, por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a de outra, a do outro, né? Então, isso é um questionamento que até hoje as pessoas ainda têm, né? É exatamente isso, né? É muito interessante também que ali na galeria do capítulo 11 do livro de Hebreus, né, a galeria dos heróis da fé, nós vemos ali que a primeira pessoa que Deus ali orienta o escritor bíblico a falar é Abel. E ali o texto bíblico diz que Abel, ele está morto, mas o seu testemunho fala até hoje, né? Isso é interessante também, né, Alci? É interessante porque, em termos de oferta, né? A gente está falando aqui das ofertas de Caim e Abel. Desde lá do Éden, né? Quando houve a queda, quando houve toda aquela história que nós conhecemos, que Deus prometeu que venceria, né? Que ele redimiria aquela raça toda que tinha caído, que iria nascer ainda na terra. A gente sabe pela história, pela Bíblia, que teria que ter derramamento de sangue, né? E a partir dali, os sacrifícios, eles apontavam para esse Redentor, né? Para Cristo, que viria um dia, iria redimir o mundo. Então, essas ofertas, elas deveriam, né, pela fé, elas deveriam remeter a isso, ao sacrifício do Salvador. Por isso que aí a gente começa a entender a diferença de uma oferta e de outra, né? Então, assim, uma oferta era de sacrifício, que apontava para Jesus, que é justamente essa oferta de sangue, e uma outra oferta que poderia ser da terra, né? Seria
como o Caim ofereceu, mas isso seria uma oferta de gratidão, digamos assim, né? E Abel, a gente vê aqui que Abel ofereceu as duas. Ele ofereceu a de sangue e ele ofereceu a da terra, que era de gratidão. Não é? Isso mostrava o quê? Que Abel, de fato, confiava, acreditava e esperava um Redentor. A oferta de sangue dele mostrava isso, né? Que ele cria, que ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele estava mostrando que ele acreditava no Redentor. Enquanto que a oferta de Caim, ele fez uma oferta de própria vontade. Ele achou que trouxe do melhor da terra e estava tudo certo. Implícito nessa oferta de Caim estava justamente a questão, digamos que ele não ia precisar de um Redentor, né? Então a de Abel mostrava uma total dependência. Eu preciso de um Redentor, eu acredito no Redentor e a minha oferta está mostrando isso. Enquanto que Caim fez a sua própria vontade, como se ele fosse independente e não precisasse de um Redentor, porque a oferta dele não apontava para o Redentor, né? Mas sim para a própria vontade, né? Que ele quis. É aquela coisa, você oferece, ou você quer oferecer ou você quer receber. Né? Então, a questão da oferta de Caim e de Abel, a diferença das duas é muito nessa questão. A questão do que eles criam, do desejo deles e da dependência de Deus. Né? Eles tinham que depender de Deus e acreditar, de fato, naquela promessa de um Redentor. Amém. Né? Essa questão da dependência de Deus, ela precisa ficar muito clara para nós, né? Precisamos entender que nós não somos autossuficientes, né? E dependemos inteiramente de Deus. Queria também desejar aqui um feliz sábado também para Ellen Braz, feliz sábado, e também para a Pietra. Sejam bem-vindas mais uma vez à lição da Escola Sabatina de hoje. Deus abençoe vocês também, tá bom? Bom, a gente viu aqui também, a gente até leu aqui o verso áureo, né? O capítulo 4, o verso 7 aqui, onde Deus, ele, por sua misericórdia e graça, ele conversa com Caim, dando ali uma segunda chance para Caim, né? Ele começa a perguntar ali se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, né? E ele diz mais, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que o domine. E aí Deus, conversando aqui com Caim, ele parece que está ali instigando a Caim a se arrepender do seu pecado e se voltar para Deus, como fez Abel, e ali dar a sua oferta, né? Também, não somente a oferta de gratidão, como já havia feito, mas a oferta também pelo pecado. E mesmo assim, a gente vê ali o silêncio de Caim para Deus, né? Ele não se arrependeu. Na verdade, Caim ficou chateado, né? Ficou irado, porque Deus aceitou uma oferta e não aceitou a dele. Então, Deus perguntou para ele, por que você está assim, chateado, com raiva? Parafraseando, né? Se fosse hoje, nós perguntando para alguém, por que você está com raiva? Está chateado por quê? Aí entra o verso que você falou, né? Se a gente parafrasear esse verso, a gente vai dizer o quê? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, não é? Mas se você não fizer, o pecado está com você, mas você pode dominar esse pecado, né? E você pode fazer tudo de novo, né? E eu acho perfeito esse verso em aplicação para a gente, né? Para nós hoje. Porque, assim, se a gente for lá e ver o fruto do Espírito, né? Começa com amor, alegria, paz, enfim, e termina com domínio próprio, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Até nós hoje aqui, que nós temos como, sim, ter domínio próprio diante do pecado, né? Quando nós estamos ligados a Cristo, quando nós estamos ligados ao Espírito. Porque, na verdade, aquelas ofertas de Caim e Abel, as ofertas, elas não têm significado nenhum se elas fossem independentes dessa dependência que nós temos que ter de Deus, né? Então, assim, as ofertas eram apenas um símbolo, mas elas deveriam mostrar o quê? A dependência de cada um de Deus. Então, quando nós dependemos inteiramente de Deus, quando nós procuramos viver uma vida de dependência de Deus, então nós temos isso que ele disse para Caim. Nós temos o domínio sobre as nossas ações. Né? Então, assim, pecou porque não tem como se dominar. Não tem sozinho, mas vivendo sob o Espírito, nós temos. E era isso que Deus estava dizendo para Caim, né? Como você disse, estava dando uma nova chance. Estava dizendo para ele, não tem problema, né? Você pode se arrepender e você pode me trazer a sua oferta, mostrando que você é dependente de mim, e aí eu vou aceitar a sua oferta, né? O pecado vai estar sempre com você, mas você precisa dominá-lo e fazer, no caso, a vontade de Deus, né? Digamos assim, se fosse hoje, ele falando para cada um de nós. Então, eu achei perfeita a aplicação desse verso na questão do domínio próprio. Eu acho perfeito isso aqui que ele falou para Caim, né? No caso. Acho interessante que, como seres humanos, muitas das vezes parece que temos a mesma atitude de Caim, né? Ao que diz aqui a lição, ao que parece, Caim,
ele ficou irado, né? E a raiva dele era dirigida não somente a Abel, mas como você falou, também a Deus. E muitas das vezes, querido amigo, querida amiga, nós ficamos chateados com Deus. E aí, como diz aqui a lição, parecia que Caim ficou com raiva de Deus, porque parecia uma injustiça. Ele estava se sentindo vítima de uma injustiça de Deus, aceitar a oferta de Abel e não a dele, Caim. E parece que muitas das vezes nós também nos sentimos assim, né? Sentimos sim, eu acho que a gente ouve muito, né? Às vezes quando a gente pede alguma coisa a Deus, quando a gente ora e a gente acha que Deus vai conceder alguma coisa, é muito nesses termos, né? E a gente vê que Deus não atendeu daquela forma como nós queríamos, às vezes nós ficamos chateados, né? Poxa, Deus não me atende, por que Deus... E a gente às vezes ainda compara, né? Como Caim comparou também. Por que ele recebeu a oferta de Abel e não a minha? E às vezes a gente diz isso, né? Por que Deus atendeu aquela oração e não atendeu a minha? E às vezes a gente passa a descrer de Deus. Eu acho que isso que é o que acontece muito, né? Quando a gente começa a desenvolver esse tipo de sentimento, ter raiva de Deus, né? E aí você acaba entrando no mundo de dúvida, né? A sua fé vai acabando, né? Aplicando para a gente hoje. E foi isso que Caim sentiu. Ele sentiu raiva de Deus, porque Deus não recebeu a sua oferta, né? Quando a culpa não estava em Deus, estava nele, né? Então Deus, quando conversou com ele, né, deixou bem claro que a responsabilidade do pecado não era de Deus, era de Caim, né? Como hoje, né? A responsabilidade dos nossos pecados, dos nossos atos, não é de Deus, são nossas, né? Porque nós temos esse domínio próprio quando vivemos ao lado de Cristo, e nós podemos sim fugir, né, do pecado, das tentações, como a própria Bíblia fala, né? Muito bem, né? A Iris aqui, Albuquerque, ela também fez um comentário interessante aqui, Alci, gostaria de compartilhar aqui com todos. Ela diz o seguinte, olha, também eu tinha essa dúvida, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim? Caso não tivesse sido passadas as instruções, a ação do Senhor poderia dar brechas para questionamentos. Penso que também seu pai, Adão, já havia feito oferta do sacrifício, e Caim deve tê-la visto diversas vezes, mas por alguma razão ele decidiu oferecer o que ele queria e ainda se achou injustiçado, né? Ela diz mais o seguinte, comparativo perfeito entre a diferença das nossas vontades e a vontade do Pai. É aquilo que a gente comentou ainda há pouco, né? Nós preferimos fazer as nossas próprias vontades do que a vontade do Pai. E aqui eles explicando, né, que por diversas vezes Caim, assim como Abel também, deve ter visto várias vezes Adão fazendo sacrifício e mesmo assim ele preferiu fazer a sua própria vontade. Obrigado, Iris, pelo seu comentário. Deus abençoe você, viu? Bom, a gente percebe agora aqui, Alci, com relação à punição de Caim, vemos aqui a partir do verso 9, que Deus começa um diálogo ali então com Caim e falando para ele ali quais eram as consequências por conta do seu ato. E é interessante que ele também faz uma pergunta, aonde estás, muito parecida, né, com a pergunta que Deus fez também a Adão na queda do ser humano ali, não é verdade? Isso mesmo. Quando Adão pecou, né, ele perguntou, né, Adão, onde você está? Porque Adão se escondeu, né? E a mesma pergunta ele faz a Caim em relação ao seu irmão, né? Onde está o seu irmão, né? Cadê seu irmão? Isso supõe o quê? Que eles viviam sempre juntos, né? Estavam sempre próximos um ao outro. E de repente Caim estava sozinho, né? E aí Deus perguntou, cadê o seu irmão? Onde é que ele está? Deus, é lógico que já sabia, né, o que tinha acontecido. Mas essa pergunta foi a mesma pergunta, né, do que ele fez lá no Éden. Por quê? Porque ele queria levá-los a compreender, a entender que eles tinham cometido algo errado e que eles precisavam de uma redenção, digamos assim, né? Então, do jeito que ele perguntou lá a Adão, ele sabia que Adão tinha pecado, mas ele perguntou, né? Onde ele estava? Ele estava escondido porque tinha pecado. A mesma coisa com Caim. Onde está teu irmão Abel? E nós vemos uma diferença, eu acho que é interessante até a questão da resposta de um e de outro, né? Porque Adão, ele reconheceu que tinha errado, apesar que ele colocou a culpa na mulher. Mas ele reconheceu, estive nu porque tive vergonha, mais ou menos isso, né? Eu me escondi. Então, Deus já sabia que ele estava reconhecendo que ele tinha pecado. Não é? E Caim não. Caim disse o quê? Caim, ele deu uma resposta um pouco agressiva, né, para Deus. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Quer dizer, não sei. Tipo assim, eu não sei. Um confronto direto com Deus, né? Isso mesmo. Ato de rebeldia. Ato de rebeldia. É como um filho, né, que o pai pergunta, né?
Cadê seu irmão? Eu sei lá onde está meu irmão, procure, né? Então, a mesma coisa. Então, Caim, ele confrontou-se realmente com Deus. Não, acaso sou eu tutor do meu irmão? É tipo assim, você que tem que saber onde está, eu não sei, né? Então, há uma diferença. A pergunta, o objetivo é o mesmo. Levar a reconhecer o erro, né? Levar a reconhecer o que foi feito por ele, o que foi praticado por ele. Mas a atitude dos dois totalmente diferentes, né? Um aceitou que tinha errado, o outro não. O outro confrontou-se com Deus. É verdade, né? É interessante que nessas consequências aí, infelizmente Abel morreu e nós percebemos que ali, aquilo que a Bíblia havia falado, né? E volte ao pó, né? Como volte ao pó como é. Abel foi o primeiro ser humano a então morrer, né? A ir para a terra, e por conta disso a lição nos mostra aqui que é a segunda vez, então, por conta do sangue de Abel ali, ter caído na terra, o sangue criminoso ali, né? Feito por Caim, amaldiçoa a terra pela segunda vez, não é verdade, Elci? Isso mesmo. Eu até imagino, sabe, Fábio, assim, qual foi a sensação, né, de Adão e Eva, né, ao ver que o filho estava morto. Quer dizer, era uma cena que eles nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto uma pessoa morrer, né? Eles nunca tinham visto. E aquilo ali eu imagino como foi triste, né? Porque eles perderam não só um filho, que foi Abel, eles perderam os dois, né? Acabaram perdendo os dois filhos. Um morreu e o outro tinha que ser fugitivo a partir dali, né? Porque tinha cometido um homicídio. E aí sim, foi o primeiro funeral, né? Que nós podemos dizer que aconteceu. Deve ter sido muito triste. Deve ter sido muito triste, né? com certeza. Verdade. Bom, Alci, todos nós, como seres humanos, nós até pensamos em deixar um legado, e muitas das vezes nós deixamos sim um legado, às vezes mesmo inconscientemente, aquilo que nós fazemos, como vivemos aqui na Terra, deixa um legado para os filhos, para os netos. E aí é interessante que o legado aqui de Caim foi um legado ruim, né? A maldade do ser humano, né, foi cada vez mais aí se intensificando, e vemos que até os dias de hoje o ser humano ele é mau por natureza, né? É verdade. Eu acho assim, se hoje, né, hoje pudesse Adão e Eva olhar para a terra, se eles pudessem, né, a gente sabe que não podem, mas se eles pudessem olhar para a terra e ver como está a terra hoje, como está a maldade do ser humano hoje, eu nem sei o que eles sentiriam. Porque aquela cena de morte, eu acho que foi terrível para eles, né? Imagina hoje que a morte comum, hoje se mata por qualquer coisa ou por nada, né? Então, esse legado que Caim deixou para nós, realmente foi terrível, né? Foi um legado de violência, de maldade, e a gente vê como é que está o mundo hoje, né? E mesmo depois, parece que ele abriu, né, a porta para a maldade, né? Porque logo adiante nós vemos Lameque, né? Nós vamos comentar aqui, que é da descendência de Caim, Lameque também cometendo um crime, e parece que por motivo bobo, né? Ele chega e parece que ele não sentiu nem que tinha cometido alguma coisa ruim. Ele chegou e ele contou, né, para as esposas dele, tinha 2 esposas, e ele contou: matei um homem, me parece porque pisou onde ele não queria, uma coisa assim, uma coisa bem simples, bem banal. E aí abriu o leque, né, para tanta violência que a gente observa a partir como nos dias de hoje, uma briga de trânsito, né? Isso mesmo. Às vezes, para quem frequenta o bar, né? Às vezes uma discussão boba ali e acontece ali um homicídio, né? Exatamente. Né? Se nós fôssemos estudar um pouquinho, tivéssemos tempo, né, de falar um pouco sobre Lameque, a gente ia ver muita coisa a partir dali também, né? Muita violência. Lameque, ele tinha 2 mulheres, então ele introduziu a poligamia, né, entre aquele povo que não existia, que Caim não, né? Caim só tinha uma esposa. Então a gente a partir dali vê muita coisa. E todas as coisas que têm acontecido hoje, né, nós vemos que a partir dali foi quando tudo começou, né? E hoje a gente vive ainda esse legado, né, de violência, de maldade. Verdade, né? Que o nosso legado como cristãos possa ser um legado onde possamos deixar para as pessoas uma forma de que nós precisamos e devemos nos achegar, nos aproximar de Deus. Que esse seja o nosso legado, né? Trabalhar para Jesus, e que o nosso exemplo seja um exemplo desse, para que as pessoas possam olhar para nós, né? Para que, não que nós sejamos o exemplo, mas o nosso maior exemplo com certeza será sempre Jesus. Isso. Né? Mas que possamos então deixar esse legado de que as pessoas possam ter nós como seguidores de Jesus também. Isso mesmo. A gente, só para fechar, né, a gente poderia
refletir. Nós estamos refletindo Caim ou Abel? A nossa personalidade é a de Caim ou a de Abel? A nossa oferta ao Senhor é a oferta de Abel ou a oferta de Caim? Nós ficamos irados por qualquer coisa quando desagradamos a Deus? Né? Então, isso são perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos, né? E refletirmos cada dia para que a nossa vontade esteja totalmente ligada à vontade de Deus, e não à nossa própria. Né? Amém, né? Para fecharmos então, Alci, eu gostaria que você comentasse aí na sequência dos fatos, né? Vimos aqui o capítulo 4, né? Essa questão aí toda de Caim e Abel, os nossos ensinamentos ali que nós tiramos dessa história. E aqui a lição fecha com o capítulo 5, falando sobre os descendentes de Adão, e aqui, entre eles, temos aqui Enoque, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a vida de Enoque aqui, para a gente, então, ter esse momento final da Escola Sabatina, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre Jesus. Isso. Enoque, todos nós acho que conhecemos, né? A história de Enoque, que subiu ao céu, né? Não passou pela morte. E a gente vê que Enoque, ele foi um diferencial. A Bíblia diz o quê? Que ele andava com Deus. Ele andou tanto com Deus que Deus já não poderia deixá-lo aqui. Né? Deus tomou para si. Olha só que coisa interessante, né? Imagina só, Fábio, Deus dizer assim, vou tomar Fábio para mim, porque ele anda tanto comigo, é tão meu amigo, é tão meu íntimo, que eu vou trazê-lo para cá. Não tem como mais eu viver aqui no céu e Fábio lá na terra, né? Vou trazê-lo para junto de mim. Imagina ele dizer isso comigo, dizer isso com cada um de nós, né? Então, Enoque, ele foi um exemplo de tudo quanto é coisa positiva em relação ao relacionamento com Deus. Aí a gente pergunta, Enoque não pecava? Uma vez que ele foi para o céu, será que Enoque não pecava? Certamente sim, porque Enoque vivia aqui na terra, né? Mas existe a diferença entre você pecar e você achar que não peca, e você não depender de Deus, e existe a pessoa que peca e sabe que é dependente de Deus, sabe que se arrepende e é redimido por Deus, né? Então, Enoque foi um exemplo clássico disso, que as pessoas podem andar assim, ao lado de Deus, num relacionamento tão íntimo que Deus o tomou para ele. É o relacionamento que Deus quer que a gente tenha hoje com ele, o relacionamento que Enoque teve, né? E eu acho muito bonito quando diz isso, Enoque andava com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então, alguém que no meio de uma sociedade pecaminosa, porque o pecado estava já, né, em largas proporções, e Enoque, mesmo no meio daquela geração perversa e má, ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Isso mostra o quê? Que nós também podemos, no meio dessa geração que nós vivemos, andar com Deus. Talvez não da forma de Enoque, talvez não sermos arrebatados agora para o céu, mas podemos sim andar com Deus mesmo no meio de uma geração perversa como nós vivemos. E ao final, quando Jesus voltar, termos também o mesmo privilégio que Enoque teve, de irmos para o céu. Amém, né? Louvado seja Deus, porque Amém. Temos esses grandes exemplos aí também na Bíblia, né? Para nos mostrar aí então qual o caminho melhor seguir. Deus é maravilhoso. Nos deixou a Bíblia e todos esses exemplos, tanto exemplos bons como exemplos ruins, para que possamos tirar lições para a nossa vida. Alci, muito obrigado por ter aceitado o convite. Louvado seja prazer. Deus pela sua vida, a vida da sua família, viu? O seu ministério também na igreja. Deus abençoe também você que está nos assistindo. Obrigado por ter participado conosco também, pelo seu comentário, Iris, tá bom? Louvado seja Deus. Nesse momento, eu gostaria de convidar você para que possa fechar os seus olhos. Eu vou pedir ao Alci, então, que mais uma vez faça uma oração neste momento, para que possamos encerrar esse momento da lição da Escola Sabatina. Oremos, então. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estudamos aqui a Tua Palavra. Vimos aqui exemplos, né, de pessoas na Bíblia, pessoas comuns como nós, e podemos aprender um pouquinho com cada uma delas. Te agradecemos por essa verdade, por essa Bíblia que o Senhor nos ensina a cada dia através dela. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude e nos capacite, e assim como Enoque andou com Deus, andou contigo, né, todos os dias, que o Senhor nos ajude também a andarmos com o Senhor até a sua volta. E que ao final de tudo nós tenhamos a maravilhosa vitória que é morarmos contigo na eternidade. Continua-se conosco durante toda essa nossa programação, durante todo o culto, durante todo esse sábado, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, feliz sábado e até o nosso próximo estudo.